Me chamo Felipe Vieira, sou fundador da Blackout 7, músico e host desse podcast que você vai assistir. A caminhada no empreendedorismo me conectou com pessoas de alto nível no mercado e eu precisava compartilhar as histórias e os insights dessa caminhada. Esse podcast tem o objetivo de mostrar histórias que vão gerar desconforto em quem ainda não buscou seu próprio negócio. A caminhada tem impacto em todos os âmbitos de nossas vidas. Corpo e mente trabalham juntos. O game é insano, com um resultado maravilhoso de liberdade e alto nível de aprendizado. Sejam bem-vindos ao PandaCast. Fala minha gente, começando mais um PandaCast, PandaCast 28. A gente está consistente na missão. Prometi que ia fazer até final do ano esse podcast, tá rolando. Trazendo gente com história de vida legal, só história de vida relevante, gente que empreende, não é empresário, não é empreendedor mesmo, o cara que acorda cedo, tem que desenrolar as missões. A proposta do PandaCast é essa, tentar passar um pouco do conhecimento de cada um, afinal todo mundo tem um pouco a ensinar. E então já se inscreve aí, curte, compartilha com a galera, tá bem legal, a gente tá tendo um resultado bem bacana, vários feedbacks positivos. Hoje eu estou recebendo um cara que eu sou fã, que eu admiro pra caramba o trabalho, que eu tenho uma irmandade, né? A gente virou uma família só. Mas hoje eu vou saber um pouco mais a fundo da história também, da história toda. Recebendo Darlan. Na verdade, você tá me recebendo, né? Darlan Mendes me recebendo aqui na Fraté de Tatu, mano. Obrigado, cara. Prazer, meu irmão. Prazer, sim. Obrigado por receber a gente aqui com o maior carinho, nesse estúdio maravilhoso de vocês. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo certo? Tá tudo certo, graças a Deus. Sempre buscando novos desafios, né? Pra manter a vida emocionante. É isso. E é isso. É engraçado como a gente busca isso, né, mano? Todo dia a gente busca uma parada. A minha namorada fala assim, mano, tu já tá fazendo um monte de coisa. Tu ainda vai se meter nisso? Eu falo, eu vou me meter nisso. Cara, tem que meter a cara. Se tu acordar todo dia com um objetivo diferente, nunca fica sem graça. Só tá sempre fazendo as coisas com gana, né? Com vontade, e aí as portas vão se abrindo, e aí tu vai tendo novos desafios e assim por diante. Eu percebi que eu tenho aversão à rotina, assim, cara, de fazer as mesmas coisas com as mesmas pessoas sempre. Eu tenho que estar mudando, assim, eu não consigo, eu vou pro escritório ficar lá sentado, não, mano, eu tenho que estar na rua, eu tenho que estar fazendo qualquer coisa, não consigo ficar parado no meu lugar. Sim, acho que foi por isso também que eu tive uma mudança de carreira, eu acho que deve ter sido muito por conta disso também. Por conta da rotina, da parada monótona, do escritório, Pode crer. Então provavelmente deve ter sido por isso que eu acabei caindo nesse mundo da tatuagem. E mano, mas me conta lá do começo lá, porque eu sei um pouco da história de vocês, a história de vida. Já até fui lá na casa que vocês moravam e tal, lá com o pai de vocês. E como foi o começo assim da vida? Onde tu nasceu, onde tu estudou? Eu cresci no Conjunto do Maguari, né? Antes da minha adolescência, assim, eu morava com meu pai, com meus avós, com meus irmãos, enfim. Na época minha mãe era casada com meu pai ainda. Cresci lá, estudei nas escolas de lá, Ursinhos Encantados. Pega essa. Tu estuda lá? Ursinhos Encantados, E aí estudei lá, sempre fui ligado assim com desenho. Minha mãe fez, né? Não arquitetura, eu sei qual é o nome do curso técnico que tem. Que é alguma coisa a ver com edificações, ela sempre desenhava, e aí ela começou a fazer arquitetura na UNAMA, logo quando ela descobriu que estava grávida de mim. E aí por conta da gravidez ela acabou largando a faculdade para cuidar da gente, né? Logo depois teve minha irmã, enfim, aí por diante, depois meu irmão, e acabou não completando, mas ela sempre teve essa veia, vamos dizer, veia artística, assim, sempre desenhou, na época da Copa, ela que desenhava nos muros lá, os desenhos da Copa, enfim, quando tinha isso ainda. E eu acho que muito por conta dela, eu acabei também gostando, vendo os livros de desenho dela e desenhava bastante. E por incrível que pareça, quando eu era criança, eu queria ser piloto de caça, cara. Eu queria ser piloto de caça. Né? Uma vez eu falei pra uma pessoa isso, ela falou assim, mas tu queria caçar o quê? Mano, mas me diz uma coisa, essa parada, o Neto me falou que tu sempre desenhou. Sempre desenhei. Então ele sempre teve a memória de ti desenhando. Sempre desenhei, cara, desde pirralho, assim, acho que minha primeira memória deve ser com 6 anos, eu acho, até subir até mesmo desenhando.
chorava de raiva quando não conseguia desenhar, porque eu porque eu fazia muita... tipo assim, eu pegava um desenho de uma revista e tentava reproduzir. E aí, às vezes, eu não conseguia reproduzir. Na verdade, muitas vezes eu não conseguia reproduzir. E acabava ficando com raiva, chorava, frustrado lá, rasgava as coisas, ficava puto. E aí comecei a treinar, enfim, participei até de concurso de desenho quando era criança, lá no Curso do Maguari. Naquelas antigas revistarias que tinha, a gente comprava gibi, enfim. Tinha uma próxima da minha casa e sempre fazia concurso de desenho e eu participava porque eu queria ganhar gibi. Não tinha grana pra comprar e participava pra ganhar. Pode crer. Então vocês tiveram uma infância assim não muito folgada e tal. Folgada tudo isso como assim? De grana. De grana, Sempre foi uma família bem assim, normal, provavelmente abaixo da classe média, né? Hoje em dia eu consigo enxergar que a gente era abaixo da classe média. Tanto que meu pai trabalhava, quando a gente é criança, a gente não percebe, eu não né? percebia, cara. Eu comia ovo uma semana inteira, meu pai cozinhava lá, fazia, sei lá, omelete num dia, fazia ovo frito no outro, e eu não percebia, não sentia isso, né? Porque eu tava todo tempo brincando na rua também, estudando, enfim. Mas, tipo assim, não posso dizer que foi uma infância difícil, não. Graças a Deus, minha mãe, meu pai e meus avós sempre trabalharam muito pra gente poder ter o máximo de conforto possível. Então, não posso dizer pra ti que eu tive uma infância difícil, não. Pelo contrário, fui muito feliz na minha infância. Pode crer, isso é top. Aproveitou bem, né, a parada ali. E, mano, me diz uma coisa, e aí depois, faculdade, tu fez faculdade? Eu fui para faculdade de arquitetura na UNAMA. Na verdade, primeiro eu fiz turismo, que eu tinha viajado, eu tava na pilha de, eu quero saber, eu vou ser turista, né? Eu já ia fazer turismo e ia ficar viajando pros cantos, porra nenhuma. E aí acabei, logo em seguida, acho que 2 meses depois saí a lista da UNAMA e eu passei em arquitetura. Fiz muito por conta da minha mãe também, que minha mãe, o sonho dela era ser arquiteta, então ela sempre falava sobre isso, e como eu desenhava, todo mundo me dizia, pô, tem que fazer arquitetura. Tem que fazer design, tem que fazer isso, fazer aquilo. Qual é essa parada, essa ligação da arquitetura com desenho? A galera que faz arquitetura realmente desenha? Não, a grande maioria não desenha. Então, a grande maioria não desenha. É porque antigamente, quando nos moldes da arquitetura, eles precisavam desenhar, os arquitetos precisavam desenhar. Pode crer. Cara, se tu vê foto de antigamente, na década de 80, por exemplo, é muito comum tu ver salas com mesas gigantescas e plantas gigantescas e vários arquitetos em cima da planta, desenhando em cima da planta à mão. E aí com o surgimento do computador, da tecnologia mais avançada, a internet, enfim, isso aí começou a se modernizar. E hoje em dia, na minha sala, por exemplo, eu acho que era eu mais uns 3 que sabia desenhar, no máximo, de 25 pessoas por aí. E aí chega lá, realmente faz diferença, tipo assim, um arquiteto que desenha, para arquiteto que não desenha? Faz muita diferença, porque o desenho em si, né, a habilidade de desenhar, ela exercita muito a criatividade. Então, consequentemente, o cara que ele é criativo, ele se destaca muito do cara que não é criativo. Pode crer. Tu vê, cara, só tu vê, tu sair pela rua aí nos condomínios novos hoje em dia, é só quadradão, blocão e pronto, tudo igual, entendeu? E isso me frustrou muito na arquitetura em si, porque eu achava que eu ia virar arquiteto, eu ia fazer construções mirabolantes e tal, e achava que eu ia fazer construções mirabolantes e coisas gigantescas, etc., e chegou lá um monte de bloquinho quadrado e pronto. E os professores nas faculdades aqui, infelizmente, eles acabam fazendo isso com o aluno também. Acabam tolhindo o aluno que ele tem uma vontade criativa muito grande, vão dizer que tu imaginou fazer uma coisa X, aí o cara falou assim, não dá pra fazer isso aí. Como é que tu vai fazer? Ele não te diz assim, pô, bacana, tu quer fazer isso? Bora descobrir uma maneira de fazer? Pode crer. Eles não fazem isso, eles não dão esse incentivo, vamos dizer assim, mas ficam tolindo sempre tudo quadradão, tudo quadradão e retângulo. abraço. Infelizmente. Mesmo que tenham arquitetos muito bons aqui, que com certeza conseguem fazer obras lindas e tal, tem muita criatividade, o próprio mercado ele acaba fazendo com que o cara se coloque dentro dessa caixa, entendeu? E aí isso acabou me frustrando muito na arquitetura em si. Eu fui não sei se tu sabe, mas eu fui para Portugal, estudar arquitetura lá. Eu estudava aqui em Belém, fazia arquitetura aqui em Belém na UNAMA. E, enfim, aconteceram muitas coisas comigo. Eu fui assaltado, fui sequestrado aqui em Belém. Sabe aquele sequestro de relâmpago? Tô ligado. Pois então eu fiquei muito pilhado assim, cara. Eu ficava agoniado, andava pela rua agoniado. E pensei, pô, preciso de alguma coisa para me, né, dar motivação de novo, para eu ter novos ares, enfim. E falando com um amigo meu,
que morava lá em Coimbra, ele falou, pô, cara, por que tu não vem pra cá? Não é tão difícil como o pessoal imagina, não. E aí eu comecei a pesquisar, fiz uma lista, tipo assim, de coisas, como eu ia gastar, como eu ia viver lá, enfim, um monte de situação. Porque como minha mãe pagava pra mim aqui, né, eu era sustentado pela minha mãe, então ela pagava faculdade, pagava plano de saúde, enfim. Eu listei todas as coisas que ela gastava comigo durante um mês e comecei a pesquisar tudo que eu ia gastar durante um mês lá em Portugal. E fiz meio que uma planilha para ela assim, olha, comigo a senhora gasta tanto aqui e lá em Portugal a senhora vai gastar tanto. E a diferença era muito pouca. Pode crer. Pro euro na época, né? Que era 2,30, se eu não me engano. Sim. Então, acabou que ela embarcou nessa comigo, eu fui me transferir pra faculdade de Coimbra lá em arquitetura também. Caralho, velho, não sabia dessa não. Fiquei um ano estudando arquitetura lá, mas meio que as matérias não valeram pra cá. Porque... Mentira, mas tu se formou por lá? Não, fiz um ano só, porque lá o curso dura 3 anos. A maioria das faculdades dura 3 anos por conta de um tratado de Bolonha que teve lá. E eu fiz um ano só que as matérias que eu fiz lá, acabou que muitas se equivaliam aqui, só tinha nome diferente, enfim, a habilidade curricular era a mesma. Então meio que foi elas por elas, enfim. Mas a experiência foi muito boa, eu estou dizendo em questão curricular, né? Mas como ser humano... Pô, viver um ano em Portugal, nada mal, né? Morar sozinho. Tinha quantos anos? Eu tinha 21. Aí de lá de Portugal eu fui pra Alemanha, fiquei 2 anos e meio na Alemanha e voltei pra cá. Tu foi pra Alemanha, Fui pra Alemanha. Fazer o que na Alemanha? Passear, turistar? Não, porque quando eu estava em Portugal, eu fazia a faculdade lá integral, a maioria das faculdades lá integral. Então eu estudava de manhã umas 3 matérias, de tarde mais 2. Eu ia para casa, almoçava, minha casa era, sei lá, meia hora andando da faculdade, ia sempre andando. E voltava para a faculdade de tarde e estudava também. De noite eu fazia boxe e Muay Thai na academia. E um dia fazendo boxe, aliás, treinando Muay Thai, eu peguei uma queda no tatame, eu bati a têmpora aqui do lado direito e tive uma otite muito forte, meu ouvido foi inflamado, enfim, fiquei malzão uma semana de cama, com febre, o caramba. E como eu tenho tias que moram na Alemanha, uma delas queria conhecer Nazaré, que é lá em Portugal, né, que tem a igreja lá, enfim, ela queria conhecer. E foi nessa mesma época, coincidentemente, ela acabou indo lá em casa, me visitar e tal, e conversou comigo. Poxa, cara, tu tá aqui... na época minha irmã tinha ido pra lá comigo também. Vocês estão aqui sozinhos e tal, quando acontece alguma coisa você não tem amparo nenhum, não sei o que, tipo, comprou minha mente e falou assim, qual é o teu plano? E o meu plano era me formar em Portugal e ir fazer um mestrado na Alemanha, porque eu tenho família lá e porque eu já tinha viajado pra Alemanha em 2008. Então gostei da cidade que eu tava lá, enfim. E tinha metade da minha família mora lá, por baixo de mãe. E meu plano era esse, me formar em Portugal e ir para a Alemanha. Mas lá na Alemanha tinha muita burocracia na universidade. Eu fiz uma prova. Não, primeiro eu cheguei para matricular, perguntei o que precisava. E disseram que eu precisava de uma prova de B1, que é um nível 6 de alemão aqui no Brasil, vamos dizer assim. Caraca, velho. O nível 6 de alemão. Só que para tirar o nível 6 de alemão aqui no Brasil, tu demora, sei lá, uns 3 anos. E lá tu demora 1 ano estudando. E tu faz uma prova no final, com essa prova tu apresenta na faculdade mais uma carta de aplicação, tu faz uma redação para te inscrever. Aí eu falei com a minha mãe, aí, o que a senhora acha e tal, ela falou, já tá aí mesmo, né, então vamos tu voltar, né. Eu tava com minhas tias também, falaram que ia ajudar a gente lá, enfim, aí eu fiz essa prova, passei, me matriculei na faculdade, paguei a primeira mensalidade. O problema é que eu já tinha feito faculdade aqui no Brasil. Já estava no 5º semestre de arquitetura aqui no Brasil. E quando eu me matriculei, né, paguei e tal, iam começar as aulas, a reitoria mandou uma carta para mim dizendo que eu não podia participar do programa que eles tinham lá, que se chama Studien Kolleg, que é um programa que para jovens de até 25 anos, de menos de 25 anos, ingressarem na universidade lá na Europa, né, na Alemanha especificamente. Porém, tu não pode ter mais do que o 2º semestre concluído no país de origem. E eu tinha até o 5º. Ou seja, pelo Tratado de Bolonha, lá o 5º semestre, 2 anos e meio estudando. E lá no 3º ano acaba a faculdade. Então não era possível eu voltar para o 1º semestre e começar esse programa lá, porque tu estuda uma parte do dia a língua nativa e na outra parte do dia as habilidades curriculares do curso que tu vai estar prestando.
E acabaram negando a minha matrícula, só que disseram que eu podia concorrer novamente no ano seguinte, mais um ano estudando, só que para eu entrar no último semestre já. Então eu teria que eu estudar mais um ano para eu ter o nível 12 de alemão e já entrar, lógico, falando fluentemente, sem precisar participar do programa, mas vou entrar para me formar basicamente. Eu estudar um ano lá e me formar. E acabou que eu fiquei mais um ano para estudar, mas meu visto começou a acabar. Eu fiquei mais um ano para estudar, só que meu visto começou a acabar e aí, enfim, eu percebi, eu comecei a achar que eu estava improdutivo. Aí eu falei para minha mãe, cara, eu tô aqui, tô estudando alemão, mas não posso fazer mais nada, não podia trabalhar porque lá, como eu tinha visto aprendi. É mesmo? Cheguei a falar bastante, tipo assim, posso dizer que eu falava fluente. Só que como alemão é uma língua muito difícil, eu esqueci muito do vocabulário, cara. Hoje em dia eu falo inglês fluente, mas porque eu tenho contato no dia a dia. Mas alemão, meu cunhado, por exemplo, tenta falar comigo, eu entendo as coisas que ele fala, eu não consigo me comunicar de volta como eu conseguia quando eu tava lá, né? Porque eu tenho contato todo dia, tu conversa o dia com as pessoas, tu é obrigado a falar. Então, acaba que tu exercita muito. Mas aqui, fazem 6 anos que eu não converso com ninguém, por exemplo. Pô, pode crer. E a tatuagem, mano? Quando entrou na tua vida? A tatuagem, eu voltei pra cá, voltei pra faculdade, tava fazendo faculdade, enfim, chegando no último semestre, eu comecei a ficar muito frustrado porque, enfim, as coisas estavam acontecendo, eu trabalhava, fazia faculdade, fazia estágio. Tu trabalhava com o quê? Trabalhava com arquitetura, fazia estágio, eu sempre estagiei desde o segundo semestre, mano. Desde o segundo semestre eu estagiava. Pode crer. Estagiei no IAP, em uma porrada de lugar aqui em Belém. E sempre busquei estagiar e tal, só que eu sempre encarei o estágio como, sei lá, de duas maneiras. Ou eu tava lá para aprender alguma coisa, ou eu tava lá para ganhar alguma coisa. Sim, e como eu não tava fazendo nenhum dos dois, eu recebia R$200 para estagiar, ficar o dia inteiro no escritório, enfim. E não era vantajoso mais para mim. Eu acabei indo trabalhar no aeroporto, né? E trabalhei no aeroporto por 3 anos na Gol. E tava muito infeliz lá porque eu entrei só para conseguir pegar uma grana para eu não ficar dependente dos meus pais, né? Ter um pouco de dependência financeira. E nesse meio tempo o Neto começou a aprender. O Neto tinha a loja a tatuar. Ele tinha a loja de roupa. Sim. E começou a aprender a tatuar e do primeiro momento que ele começou a aprender, ele já falou, bora tatuar, não sei o que, começou a me chamar. Bora tatuar, eu falei, tá doido, cara, tô trabalhando, ganhei uma grana bacana, tal, não sei o que. Vou me meter a tatuar os outros, não sei o que, tá. Pô, não tô nem desenhando, mas fazia um tempão que eu tava sem desenhar. Fazia anos que eu não parava pra desenhar, fazer um desenho aleatório pra mim, assim, que eu desenhava muito. E fazia muito tempo que eu tava sem desenhar, e ele e a minha ex-cunhada, a Isabelle, começaram a me incentivar, porra, volta a desenhar, bora tatuar. E eu achava que não ia dar em nada. Eu falava, cara, tu é doido, cara, que tatuar, pá, esse negócio não... Eu tinha aquela visão antiga ainda, né, dos tatuadores, enfim, aquela visão preconceituosa, de imaginar que, enfim, o cara não fez nada e acabou indo pra tatuagem, né? Sim. E eu comecei a pesquisar, comecei a ler um pouco sobre, né, tinha toda hora me incentivando. E aí eu, quer saber, eu vou testar. E comecei a ir no estúdio, porque ele tinha a loja de roupa. Sim, e eu comecei a visitar a loja e fiz uma tatuagem com ele, que foi essa daqui de dentro. Fazia, sei lá, 10 anos que eu não me tatuava, eu tinha feito isso aqui com 18 e essa aqui com 28. E se bobear, acho que foi um dos primeiros pagamentos que eu tinha recebido, porque ele não cobrava, né? Ele cobrava 50 conto e eu peguei de 400 conto pra ele, toma. E pra incentivar ele também, né? Uhum. E aí ele ficou me incentivando mais ainda e me cobrando até, porra, bora logo, não sei o quê. Aí eu tava infeliz no trabalho, não tava meio que me encontrando mesmo assim, sabe? Eu tava muito desmotivado, tava ruim meu dia a dia. Só que eu pensei assim, se eu for pra tatuagem, eu tenho que ser profissional em 1 ano. Eu coloquei na minha cabeça isso, se eu for pra tatuar, se eu decidir virar tatuador, eu tenho que ser profissional em 1 ano, no máximo. Porque eu não queria, eu já conhecia o processo, né, do tatuador entrar no estúdio, ficar como aprendiz, enfim, limpar o chão, servir café, que é isso que o aprendiz faz no estúdio muitas vezes. Limpar o chão, servir café, limpar banho, eu não queria passar por esse processo. E eu achava que esse era um processo que jovens passavam, jovens de 17, 18 anos passavam em estúdio gringo,
mas não era a minha realidade. Eu estava com 29 anos, eu coloquei na minha cabeça assim, com 30 anos, eu quero estar fazendo alguma coisa que vai me dar satisfação de estar fazendo. E quando eu decidi virar tatuador, cara, no mesmo dia larguei meu emprego. Foi mesmo? Foi. Eu fui eu já estava num processo meio de saída de lá do aeroporto, mas enfim, teve muitas situações lá dentro, que é muito longa a história. Mas basicamente meu chefe não queria me demitir, não queria dar minha demissão, né? E eu percebi que para eu sair eu ia ter que me pedir demissão, né? Pedindo demissão, tu não recebe basicamente nada. Eu tinha acabado de tirar férias, então não ia receber dinheiro nenhum praticamente, só minha rescisão. Uhum. Na minha cabeça de ingênua, eu achava que eu ia sair, eu já pensei assim, pô, já desenho, vai ser fácil, né? Vai ser facinho. E aí eu pensei assim, eu já desenho, então vai ser facinho tatuar, né? Mas não foi essa a realidade. O Neto já tinha comprado a maca dele, ele comprou um armário pra mim, não esse aqui, mas ele tinha comprado um armário pra mim. Então, depois um amigo meu que me contou essa história, que o Neto comprou 2 armários, porque ele tinha certeza que ele ia me convencer a virar tatuador. Ele tinha certeza que ele ia me convencer. E ele falou para um amigo meu que estava lá com ele no estúdio nessa época, olha, tu vai ficar aí, trabalhando aí e tal por enquanto, mas esse armário é do Max. Esse armário é do Max. Quando ele vier pra cá tatuar, esse armário é dele. E eu não sabia da história, esse amigo meu que me contou depois, né? Sim. Mas ele tinha essa certeza de que ele me convenceu a virar tatuador. E quando eu decidi virar tatuador, eu comprei todo o material profissional que eu conseguia comprar, cara. Eu comprei uns 4 mil reais de material. Chegou uma caixa gigantesca em casa, estourei meu cartão, mas eu imaginava que eu ia estourar meu cartão e em 2 meses eu ia pagar, né? Eu ia virar tatuador e em 2 meses eu ia pagar meu cartão, mas que nada, cara. É um processo bem, como é que posso dizer, difícil e doloroso, psicologicamente e sentimentalmente, às vezes também, dependendo do qual engajado tu é nisso. Mas foi um processo assim de uns 6 meses até eu conseguir fazer uma tatuagem de 100 reais, por exemplo. Então, foram muitos meses eu cobrando 20 reais, 30 reais. É mesmo? Muitos meses tu cobra 10 reais, 100 reais. Aí eu cobrei 100 reais de um amigo meu, já que ele já veio e deu um incentivo. Mas tatuei flanelinha, tatuei entregador de pizza, enfim. Para poder ganhar experiência. Pra poder ganhar experiência. Porque não é igual desenho. Desenho, Não tu pega uma folha de papel, desenha, tá aí. Exatamente. Eu enxergo tatuagem como uma técnica, né? O desenho é uma técnica, tatuagem é uma outra técnica. São habilidades diferentes. É mesmo. Tem tatuadores que desenham muito bem, que tatuam muito bem e não desenham, não sabem desenhar tão bem quanto tatuam. E tu acha que a parada de desenhar te ajudou? Te ajuda no processo criativo na produção, né? Me ajuda no processo criativo, me ajuda em noções básicas como profundidade, luz e sombra, coisas de desenho mesmo, né? Luz e sombra, ponto de fuga, enfim, proporcionalidade e, lógico, outras habilidades que tu vai aprendendo com o tempo em relação à anatomia, o encaixe das peças, a composição, mas são muitas coisas que tem que estudar, tem que ter dedicação, tem que estudar todo dia, não pode ter vergonha, não pode ser soberbo e achar que sabe tudo, tem que ter humildade de perguntar às pessoas, Cara, eu batia em estúdio aqui. Quando o Neto me convidou, o Neto não tinha um estúdio, ele tinha uma maca na loja dele, que ele atendia os amigos dele. Uhum. E eu pensei assim, eu quero saber como é um estúdio profissional. Antes de eu virar tatuador, eu queria saber como era um estúdio profissional, como operava um estúdio. Sim, né? sim. E eu já tinha um tatuador que eu seguia, que era o Fael. O Fael é um cara fora de série, cara. Muito, muito bom no que ele faz, é um ser humano fantástico. E aí eu mandei mensagem pra esse cara, fala, cara, tudo bom e tal, não sei o que, me apresentei, falei pra ele que eu tava queria aprender a tatuar. Não pedi pra eu tatuar no estúdio dele, né? Eu falei que eu queria conhecer um estúdio. E aí o primeiro que eu pensei foi no dele, porque eu já seguia, eu já conhecia o trabalho dele. Fui lá visitar, eu fiquei um dia inteiro lá, cara, de 9 da manhã, desde quando ele abriu o estúdio até umas 5 da tarde, sem almoçar, sem nada, só olhando ele trabalhando, olhando os caras lá no estúdio dele trabalhando, vendo como era a dinâmica, como funcionava a dinâmica, como tenho, né, conhecimento de arquitetura, observar como as pessoas se movimentavam no espaço lá dentro, tudo isso eu observava. Como estavam posicionadas as macas, por que estava daquele jeito, eu comecei a raciocinar assim e ver como funcionava o estúdio mesmo, sabe, como operava o estúdio. E ali eu decidi, falei, cara, é isso que eu vou fazer. Coloquei na minha cabeça, é isso que eu vou fazer. E aí no dia seguinte eu já fui pro estúdio.
eu pedi demissão num domingo, dia 7 de novembro de 2019. No dia 8 eu fui no estúdio do Fael na segunda-feira. No dia 9, na terça-feira, eu fui pra loja do Neto já pra tatuar o Camilo, que é um amigo meu. E já fiz uma tatu nele lá de, sei lá, de 15 centímetros quase. E aí, essa tatu como ficou? Cara, essa tatu tá até hoje no meu feed. Se a galera pesquisar e for lá no meu Instagram, Darlan Mendes, e colocar Black Work, a primeira tatuagem que aparece lá, que é um tridente, foi a primeira tatuagem que eu fiz. Até hoje eu coloco, não tenho vergonha nenhuma. Tem cara que apaga as tatuagens que fez, enfim, no decorrer do processo. Eu deixo tudo lá, cara, porque eu gosto de ver a minha evolução, de comparar a minha evolução, porque eu acho que a gente tem que ter noção de onde a gente veio, de como a gente começou, enfim, tu não pode esquecer disso. Pode esquecer daquele dia que tu tava lá frustrado e só lembrar dos dias de glória, entendeu? Tem que saber de onde foi que tu veio, o esforço que tu fez pra estar ali, até porque tu tem que reconhecer isso também. Eu tava assistindo um filme ontem, e aí o cara fala o seguinte, ele é atleta, né, jogador de basquete, ele fala a seguinte frase, ele fala, o treinador dele fala pra ele, aproveita esse momento que tu saiu ruim hoje, pra tu nunca mais sentir essa sensação de novo. Exatamente, tem que lembrar, cara, tem que lembrar daquele dia. Tem que lembrar do dia que tu foi trabalhar frustrado, do dia que tu saiu de lá frustrado. Eu falo muito isso pro Neto, converso muito com o Neto, a gente trabalha junto aqui no mesmo espaço, então eu falo muito pra ele assim, cara, tem dias que eu saio daqui do estúdio, tô cansado, tatuei por 12 horas, 13 horas, eu acho que o máximo que eu já tatuei foram quase 15 horas tatuando direto. E às vezes eu saio daqui do estúdio cansado, estressado, enfim, como qualquer ser humano no seu trabalho, no seu dia a dia, mesmo no trabalho que tu ame. E eu não me permito ir reclamando pra casa, cara. Eu não me permito. Eu entro no meu carro, respiro fundo. Não me permito porque, cara, tem tanta gente que passa por coisa muito pior. Verdade. Isso aqui, cara, não é trabalho. Isso aqui que a gente tá fazendo, isso não é trabalho. Pra mim, trabalho é o cara que tá levantando uma parede, mano. Entendeu? É isso que eu acho. Esse cara que tá levantando uma parede, o cara que tá catando uma latinha ali, que ele tem que fazer um saco desse tamanho pra ele ganhar 10 reais. Entendeu? Eu faço isso aqui com o maior prazer do mundo. Fico cansado, fico estressado com todo mundo, mas eu não me permito ficar reclamando do meu trabalho por conta disso. Então, porque eu olho pra fora da minha janela e vejo gente passando por coisa muito mais difícil do que eu. A gente vive num país muito desigual, né, mano? Então, quando a gente, tipo assim, consegue evoluir, consegue mudar de nível, é isso mesmo, esse olhar que a gente nunca pode perder. Exatamente. Porque senão a gente vira uma pessoa soberba. Tu vira muito soberbo, cara. E até pra te evoluir também como ser humano e como profissional, a gente tem o tema do vídeo, né, que tu comentaste lá, e falando exatamente sobre isso, eu acho que eu só consigo hoje os resultados, vamos dizer assim, que eu tenho no meu mercado, muito claro por conta da minha educação, né, de como eu fui educado, enfim, do tipo de pessoa que meus pais me transformaram, mas pelas vivências que eu já tive, de estudo, seja na área da arquitetura ou em outras áreas. O meu período no aeroporto me ensinou um valor que eu levo até hoje, que era um valor da empresa que eu estava, que era servir, que era o servir. Então até hoje eu levo isso para mim, eu sempre enxergo que eu estou servindo ao cliente e, lógico, nunca vou simplesmente chegar e o pessoal falar, eu quero fazer isso aqui, eu pegar e lá, não enxergo dessa forma. Eu sempre tento fazer o meu melhor e mostrar à pessoa que eu estou fazendo o meu melhor. Até porque nós que prestamos serviço, a gente tem que ter uma noção muito clara da diferença do preço e do valor. Sim. O valor, não necessariamente o cliente vai chegar lá sabendo essa diferença. Então é nosso papel como profissional mostrar para o cliente essa diferença, sem eu explicar para ele, olha, isso aqui é valor, isso aqui é preço. Entendeu? Então acho que com as atitudes que tu tem, a forma que tu te comunica com o cliente, enfim, o próprio serviço que tu presta, o cliente vai conseguir ver o valor naquilo ali, sem tu ficar explicando para ele que aquilo ali tem valor. Sim. Então é como eu levo o meu dia a dia no trabalho normalmente. E me diz uma coisa, acontece muito da galera achar tua tatuagem cara? Tipo assim, eu achei caro. E aí, como é que tu quebra esse paradigma?
É justamente isso. Quando o cliente enxerga o valor naquilo, ele pode até achar fora do orçamento dele. Sim, sim. Lógico, as pessoas que vão achar... Cara, já falando português claro, tatuagem é caro. Tatuagem é um acessório de luxo hoje em dia. Pode crer. Então tem artistas aí que fecham um braço por 15 mil reais, cara. Sim. Aqui no Brasil, inclusive. Uhum. Entendeu? Então lá fora do Brasil é muito mais valorizado. Lá fora do Brasil, tu for fazer uma frase nos Estados Unidos é $200, entendeu? Pode crer. E aqui é R$200, tu converte aí pra tu ver, 600 pau, Sim. uma frasezinha. Então, tatuagem é um item caro, principalmente se tu for levar em consideração a estrutura do espaço, que tipo de material o tatuador usa, o tanto que o tatuador investe para ele estar ali dentro, né? Ali dentro do estúdio. Principalmente o cara que é dono de um estúdio, o cara se investe muita grana para estar dentro de um estúdio. Então acaba que isso valoriza muito, inclusive tu fazer cursos fora, enfim, eu faço muito workshop, tenho feito muito workshop online, quero fazer workshops fora do estado, que ainda não aconteceu, mas eu faço muito workshop online, cara, muito workshop. Mano, eu já vi que tu gosta de estudar, né? Eu estudo. Pelo teu histórico de estudo, não é à toa que pra quem vem aqui, eu acho que não dá pra ver direito, mas tem um monte de troféu, tem troféu ali das paradas que tu ganha em concurso de tatuagem, disputando com muita gente. E me diz uma coisa, tu tava falando sobre espaço. Qual a importância? Porque tu e o Neto são muito zelosos com essa parada de espaço, de ambiente, ter a cara de vocês, tanto que ali tem a cara do Neto e não tem nada a ver com a tua personalidade. Qual a importância disso? Tu acha que isso é quanto por cento da tua tatuagem? Cara, assim, o Neto fez arquitetura também, assim como eu fiz, né? Pra mim faltou só basicamente TCC pra me formar e o Neto pouca coisa também. Então, na arquitetura tem muito essa coisa das cores, se estuda muito a questão das cores, dos designs interiores, se estuda muito a questão das cores, do ambiente, de como o ambiente afeta a pessoa tá frequentando esse ambiente. Tem até estudos falando sobre como o ambiente afeta pessoas que estão no aspecto do síndrome de Down, no aspecto que tem, meu Deus, perdi a palavra da cabeça, que são autistas, entendeu? Sim. O ambiente afeta essas pessoas também, mais diretamente até do que nós. Que nós que somos, não temos nenhuma condição. Mas afeta a gente também diretamente sem que a gente perceba às vezes. Sim. Às vezes tu tá num ambiente que tu se sente incomodado e tu não sabe por quê. Talvez sejam as cores da parede, a cor do teto, a cor dos móveis, enfim, pode te incomodar. Então a gente observa essas coisinhas, essas coisas pequenas. A gente tentou e tenta ainda, que a gente está em processo evolutivo sempre, né? Fazer um ambiente em que a pessoa chega aqui e se sinta confortável, porque ela vai passar muitas horas aqui dentro. Muitas vezes eu faço muita tatuagem grande, então o cliente chega, Darlan, quanto tempo demora? Eu sempre falo, cara, sendo direto vai demorar o tempo que precisar para ficar perfeito. Como eu levo, a gente não tem nem relógio aqui dentro, cara. Pode crer. Que a pessoa se sentir confortável, não ficar pensando em compromisso, não ficar pensando, enfim, no estresse. Normalmente a pessoa vem aqui, ela escolhe a música que ela vai ouvir. Então não tem essa coisa, essa imposição da pessoa ouvir, enfim, é o que a gente gosta, né? Sim. Pagodão e tal, enfim, mas o cara quiser colocar o rock dele, o louvor dele, ele coloca porque vocês são diferentes pra caramba. Da maioria, né? Porque quando eu me falavam em tatuagem, que eu não conhecia ninguém que tatuava até conhecer vocês, né? Sim. E eu pensava, mano, né, rock, a parada... É metal loucão, caveira, essas paradas. Mas não tem um monte de caveira aqui, eu não gosto, né? E aí, aqui não, pô, às vezes a gente entra aqui e tá tocando R&B, jazz, vocês têm um gosto, assim, bem diferente. Né? A gente é muito eclético, cara. Quebra um paradigmazão na cabeça. Às vezes a gente chega de manhã aqui, eu e Netinha, tipo, a gente chega aqui no nosso dia a dia, né? Como eu te falei, eu sempre tento permanecer agradecido pelo que eu tenho, então muitas vezes a gente chega de manhã cedo e coloca um louvor aqui, fica pensando, conversa, refletindo, né? Vendo os nossos planos para o futuro. Ontem a gente estava conversando sobre isso, inclusive, mas às vezes a gente chega e coloca um rockzão aí e pronto. Mas tem muito a ver com o momento. Com o momento, Me diz uma coisa, essa parada de ambiente, de crescer, de estudar. Hoje, para um moleque que tipo, não tem condição de ser tatuador, financeiramente falando, tipo assim, ele não tem como comprar uma parada, ele não tem como ter um estúdio.
Qual o caminho tu acha que o cara tem que traçar? Qual a Cara, estratégia? Tipo assim, ele tem que colar em alguém? Quanto a questão vamos falar de valores aqui, quanto o cara vai investir? Hoje em dia, né, por conta da internet, do comércio na internet, enfim, tu consegue comprar equipamento de tatuagem amador, né, principalmente máquinas do Xing Ling, enfim, por, sei lá, menos de R$100, entendeu? Tu consegue comprar. Lógico, tu vai comprar uma quantidade pouca de agulha, isso aqui, mas vamos dizer que tu invista R$200 para te começar, para te comprar teu equipamento ali básico, né? Lógico, tirando a parte de biossegurança, de plástico, papel, enfim, tu consegue comprar um equipamento básico com esse valor. R$200 tu consegue comprar um kit de tatuagem no AliExpress, por exemplo. Agora a questão prática. Hoje em dia, cara, muitas das coisas que eu e o Neto aprendemos foi com o YouTube. Pode crer. Não tem um tatuador aqui ensinando a gente. A gente aprendeu muita coisa sozinho. Lógico, o Neto teve a ajuda do mentor dele no começo ali, mas no primeiro mês que ele ficou lá, só que a grande maioria das coisas que ele aprendeu foram na internet, assistindo vídeos. Eu assisto o workshop em russo, cara. Em russo, em polonês, em chinês, eu assisto. Não consigo entender o que o cara tá falando, mas eu vejo o que ele tá fazendo. A nossa geração permite isso, Permite isso, graças a Deus. Saber usar isso a seu favor. Exatamente. Tipo, a internet não é só pra tá vendo merda o dia todo. Isso. E aí o caminho que eu indicaria é, estuda, seja pelo YouTube. Pô, Darlan, não tenho como estudar no YouTube, enfim, minha internet não deixa, não sei. Cara, então vai pro prático, desenha. Pega, vai em revistaria. Hoje em dia, antigamente era muito mais caro uma revista de gibi pra gente, nosso dinheiro comprava menos. Hoje em dia tu vai e consegue revista de R$2, R$3, Verdade. de exercício de desenho, tu faz exercício de desenho, coisa básica, linha, círculo, quadrado, para te conseguir ter mobilidade com a tua mão, enfim, começar a conhecer mesmo tua habilidade, né? Exercitar ela e aprimorar ela. Eu não acredito em dom, não acredito nessa coisa assim de que o cara nasce com dom divino e ele vai fazer só aquilo pro resto da vida dele. Pode crer. Eu acho que qualquer habilidade pode ser aprendida. Qualquer uma, cara. Eu tenho amigos aí que são tatuadores que exercitam desenho até hoje. Até hoje eles exercitam desenho. E tenho amigos que tatuam muito bem e não desenham tão bem também. Então é muito particular de pessoa a pessoa, mas o que eu indicaria pro cara é desenhe, faça um portfólio de desenho primeiro. Fez um portfólio de desenho, aí tu começa a buscar os estúdios da tua região, ver se tu consegue alguma abertura em algum lugar, nem que seja para te visitar de vez em quando, Pode crer. ver como o estúdio opera, enfim, começar a ter aquela noção profissional do negócio mesmo, para te conseguir implementar no teu próprio negócio. Isso que tu falou é top. Implementar o negócio. Tipo, beleza, o primordial é saber tatuar bem, fazer uma coisa de qualidade. Sim. Mas pensar no negócio como um todo é fundamental também. A parada que tu falou, tu chegou lá no estúdio de tatuagem e tu ficou olhando, pô, como é que a galera se movimenta, o que é que acontece ali, qual é a cor da parede, o que é que tá rolando, qual é a música que tá tocando, Isso. por que aquilo é assim, quando o cliente entra tem café, porque... Como Isso eles daí comunicam. isso daí é uma maneira de tu enxergar um negócio como todo. Lógico. Tá? Pô, tem cliente que o cara fala desse jeito, tem cliente que tu não fala desse jeito. Exatamente. Eu acho que isso daí, pensar como um negócio, não enxergar só a tatuagem, é mais que primordial. Eu acho que até mais do que... Porque deve ter nego por aí que nem tatua tão bem. Mas como o negócio é bom, então ele consegue se vender bem. Tem muito. E inclusive tem o contrário também, tem muito tatuador, cara. Tem na verdade, a grande maioria da minha classe, né, dos tatuadores, a grande maioria de nós sofre diariamente para administrar o próprio estúdio. Tem muito tatuador que eu conheço e o cara não conhece a agenda dele, o cara não sabe em quanto tempo ele fecha a agenda dele, ele não sabe quantos clientes ele atende em média por mês, ele não sabe quanto tempo ele demora para fazer uma tatuagem X, se ele for participar de um evento, por exemplo. Mas por quê? Tem muitas pessoas, infelizmente, que elas não enxergam a tatuagem como um negócio. Então o cara enxerga aquilo ali como uma atividade e não tem problema nenhum. Acho que isso aí é de cada qual, né? Vai muito da ambição pessoal de cada um. Mas no PandaCast a gente fala de negócio. O cara que quer crescer. Você não quer crescer, vai desligar e ir embora. É isso que eu penso também. Como eu tava te falando agora, eu filtro muitas pessoas que estão ao meu redor, cara. Pode crer. Eu filtro muito.
Inclusive, pô, tem tatuadores aí que eu conheço que eu não me aproximo tanto porque não vão trazer, não tem a mesma mentalidade que eu, entendeu? Tô ligado. Eu acho que muito disso reflete no meu negócio aqui. Porque eu e o Neto, por exemplo, nós temos vontade de ampliar o estúdio e colocar mais pessoas aqui dentro. Mas nós não vamos colocar um cara qualquer, cara. Não vou colocar um cara qualquer. Eu quero ter um cara aqui dentro que tenha a mesma mentalidade que eu e o Neto temos. De crescimento, de aprendizado. Não é à toa que modéstia à parte falando, mas poxa, hoje a gente tem uma estrutura legal que a gente construiu em 2 anos tatuando. Sim, tô ligado. Em só 2 anos tatuando. Então, lógico, eu não estou falando isso em relação ao meu trabalho, a minha arte, vamos dizer assim. Porque isso é uma coisa subjetiva e tu vai, né, é questão de gosto. Mas na parte operacional, a gente sabe quanto a gente gasta de luz, a gente sabe quanto a gente gasta de material todo mês, a gente sabe cada coisinha dentro do estúdio. Então, conhecer o teu negócio, conhecer seja o teu empreendimento ou a atividade que tu pratica, é extremamente importante para que tu consiga progredir com ela. Para que tu não consiga só transformar ela num hobby, e mais sim no teu modo de vida, entendeu? No teu estilo de vida também. Perfeito. Pô, mano, isso daí que tu tá falando é fundamental. A parada... Porque tem gente que às vezes olha e acha que é sorte, que é grana, que é não sei o quê. E na verdade não é. Tu é um cara dedicado, estudou pra caramba. Tu, Neto também, o Neto que já fez... Eu nem lembro qual foi o PandaCast do Neto. Mas se dedicaram pra caramba, ralaram pra caramba, abriram mão. E isso daí, e quanto mais tu se dedica em um curto espaço de tempo... O longo prazo ele vem exatamente como um todo, né? O resultado ele fica cada vez mais próximo quando tu te dedica, né? Por exemplo, uma coisa que o Neto fez no primeiro ano dele tatuando, que eu também fiz no meu primeiro ano tatuando, a gente tatuava de domingo a domingo, cara. Domingo a domingo, não tinha tempo ruim. Cliente, pô, cara, só posso 10 horas da noite. É 10 horas da noite que eu vou tatuar. Ah, mas tem um cliente amanhã de manhã, 9 horas da manhã. Beleza, eu vou me dar o meu jeito, vou tomar energético, vou trabalhar, enfim. Eu sempre tava com essa mentalidade de trabalhar. Só que a gente criou dentro do estúdio a nossa metodologia de trabalho. Então tem muita coisa, por exemplo, que chega para mim, enfim, de pessoas de indicação de alguém gostou do meu trabalho, me indicou, e eu não pego o trabalho seja porque eu acho que tem um tatuador X que faria melhor do que eu, às vezes é um estilo que eu não domino, então eu não ofereço o meu serviço se eu não posso entregar o melhor de mim, entendeu? Eu não tenho problema nenhum. Tu indica o cara, por exemplo? Não tem problema nenhum. Tem problema em indicar os outros artistas. O cara, eu vejo que é realismo, por exemplo. Realismo é uma coisa que nós não fazemos. Então eu indico, eu tenho minhas indicações, né? Tem as indicações dele. O artista que ele prefere, artista que eu prefiro. Top. Então não vejo problema nenhum com isso, entendeu? Até porque eu acho que, assim, pô, cara, todo dia tem gente fazendo 18 anos pra tatuar. Todo dia tem alguém na cena que daqui a pouco querer tatuar, entendeu? Então eu não enxergo os outros artistas como competidores. Eu enxergo eles como, enfim, necessários para o mercado. É importante que tenha uma diferença no mercado, seja do serviço, seja na forma que tu presta o serviço, seja na habilidade que tu emprega prestando esse serviço. Porque esse mercado ele começa a se nichar, vamos dizer assim. Pode crer. Hoje eu atendo um certo nicho de clientela, como um cara que está em outro estúdio tem outro nicho de clientela. Tem muitos tipos de tatuadores, muitas habilidades que podem ser exploradas, muitos estilos de tatuagem. Então é meio ingenuidade minha eu ficar me prendendo, vamos dizer assim, ao que o mercado pensa, né? Eu tenho que estudar e aprimorar a habilidade para que eu consiga colocar valor no meu serviço e, consequentemente, né, adquirir lucro com isso. Mano, tem uma parada aí. Eu reparei que eu falo muito égua, mas ótimo que a gente é paraense. Eu acho que eu falo, por exemplo, muito também. O mindset do cara, que às vezes o cara olha assim, Darlan, eu sou tatuador, tá? E eu ainda não tenho o resultado que tu tem. Em vez de eu colar em ti, pra gente nivelar aqui, porra, o que é que esse cara faz? Como é que ele faz? Como tu fez no começo? Sim. Não. O cara se bitola. Sim. E não é só na tatuagem, são em todos os negócios. Todos os negócios, Aí, às vezes, o cara olha... Eu aprendi a não me bitolar, a não deixar de escutar as outras pessoas e aprender com elas, né? Tá junto ali. Quando o cara realmente não bate as ideias,
Aí, porra, beleza, aquele cara não tem nada a ver comigo, mas, pô, se permite se encontrar em outras pessoas. Principalmente quem tem resultado melhor que o teu. Lógico. Eu acho que esse é o primordial, tu não afastar as pessoas, pelo contrário, se aproxima. Porque, de repente, eu sou um tatuador iniciante, aí, porra, a agenda do Darlan tá fechada. De repente, aparece um cara ali que não tem grana ainda pra investir numa parada. E acontece isso. E aí ele me indica, pô, porque eu já colei com ele, tá ligado? Acontece isso. Pra te ter ideia, por exemplo, eu acho que eu não falei de novo, por exemplo, tá vendo? Eu comecei a participar das convenções no meu primeiro ano de tatu, cara. Eu tinha 7 meses de tatuagem, aprendendo a tatuar, e eu decidi, quer saber, eu vou entrar numa convenção. Por quê? Além de eu ser muito competitivo, sempre fui competitivo, sempre participei de esporte em equipe, enfim, sempre gostei de competir. E eu queria me testar. Eu queria ver se eu tava... Como eu não conhecia muita gente aqui, não tinha, enfim, uma referência para eu seguir e tal, do estilo que eu gostava de fazer, eu tive que começar a ver se eu estava nivelado, como estava a minha habilidade, como estava o meu conhecimento perante ao mercado, né? E, então eu entrei na primeira convenção, que foi, acho que se não me engano foi essa aqui, do Brasil Tattoo Fest, se não me engano. Pode crer. E eu entrei no primeiro ano dessa convenção, fiz uma tatuagem no Marcos, amigo do Neto. Não consegui terminar a tatuagem, porque eu achei que eu ia terminar ela em 5 horas, demorou mais 8. Não consegui terminar. E mesmo assim, de 12 participantes, eu fiquei em quarto. E lógico, não ganhei prêmio nenhum, fiquei em quarto lugar, mas eu fiquei pensando assim, eu não fiquei enxergando como uma derrota. Eu fiquei enxergando assim, poxa, eu tô tatuando há 7 meses. Eu participei competindo com caras que tatuam há 2, 3 anos. Eu fiquei em quarto lugar. Eu tô no caminho certo. Foi isso que eu pensei. Pode crer. Mas meu principal objetivo além de competir era eu conseguir ter acesso a tatuadores que tatuam há 30 anos, há 25 anos, há 20 anos. Legal. Porque que são os jurados das categorias. Sim. Então os jurados normalmente vão chegar contigo, vão te dar um feedback, vão te dizer, olha, tá errando aqui, aqui, aqui. E cara, eu chegava na maior humildade do mundo. Não só para os jurados das convenções, como com artistas que eu gostava também. Eu via artista, sei lá, um cara lá de Curitiba, e mandava uma mensagem pro cara, fala cara, tudo bom? Meu nome é Darlan, tô tatuando há tanto tempo, assim, assim, assado. Poxa, tinha como tu avaliar meu trabalho? Eu não quero que tu me dê elogio nenhum, eu quero só que tu me diga tudo que eu tô errando. E eu faço isso até hoje eu faço isso. Até hoje, às vezes eu faço uma peça grande, mando pra um cara que eu acho referência no meu estilo, e o cara vai dar a opinião franca dele. Nem todo mundo tem tato pra conseguir te ensinar alguma coisa, né? E tu tem que ser compreensivo com isso também. Sim. Nem todo mundo vai te responder, na verdade muitas vezes não vão te responder porque tem um cara novato, enfim, por N situações. Mas tem que ter humildade, tem que ter esse como é que eu posso dizer? Tem que ter essa cara de pau de chegar e perguntar mesmo, sabe? Eu fui muito em estúdio aqui em Belém, vou em vários estúdios aqui em Belém frequentemente. Ainda vai ainda? Vou até hoje, cara. Eu vou em vários estúdios aqui em Belém, eu vou direto. No estúdio do Flávio, amigo meu, do Will, que a gente estava comentando ainda há pouco, do Fael. Inclusive, tem uma história engraçada do Fael, é que quando eu estava começando a desenhar, que era criança, tinha um cara na minha sala, um moleque na minha sala, que levava um monte de desenho e eu ficava cobrindo os desenhos. Pode crer. Ficava cobrindo os desenhos que eu achava muito top aqueles desenhos lá. E o nome do moleque era Fael. O Fael hoje, que é tatuador, que é um grande tatuador, inclusive, é o mesmo cara que eu cobri o desenho quando era criança. Pode crer. Eu acho que ele é uns 7 anos mais velho. 7 anos mais velho que ele era adolescente quando eu tava desenhando, quando eu pegava a desenhar. E eu descobri isso já sendo amigo dele, já amigo dele, porque ele postou uma foto, alguém postou uma foto de aniversário dele lá, parabenizando ele, que hoje ele tá maiorzinho, né, pai? Casamento, filho, enfim. E aí ele magrelão, pirralho, e eu reconheci, eu falei, caramba, esse moleque era o Fael que eu conhecia quando era pirralho, quando era criança. Então, tipo, ele hoje em dia é tatuador, eu sou tatuador também, mas, enfim, um parêntese interessante aí. Enfim, então... Esse parêntese a gente estende a vida, né, mano? Cara, e é engraçado que hoje, pô, ele é um grande amigo meu, cara, eu admiro muito o trabalho dele. E então eu vou em outros estúdios, eu fui lá em Fortaleza, eu viajei para Fortaleza com minha namorada, por exemplo, fui para um casamento de um amigo nosso lá, de um casal de amigos nossos. Eu passando na rua, caramba, olha aquele estúdio ali. Eu falei pra minha namorada, olha aquele estúdio grandão. Como é o nome, amor? Ela conseguiu ler o nome, que a vista não deixa, ela leu o nome, e eu pesquisei no Instagram, vi lá o estúdio, cara, bati na porta do cara.
No dia seguinte, fui lá de manhã, 9 horas da manhã, bati lá, pá, tudo bom? Eu tava no meio da Darlan, apresentei, mostrei meu trabalho, conheci os tatuadores de lá. Ele já fez um convite pra mim, pô, Darlan, quando tu vier pra cá Fortaleza, me avisa que tu trabalha aqui no meu estúdio, o estúdio do Vandim Carvalho, lá no Tatuaria Carvalho, em Fortaleza. Porra, olha aí, então, em convenções eu conheci artistas, inclusive esse ano pela primeira vez me convidaram para para confeccionar o troféu de uma convenção. Então eu fiz o desenho de um troféu de uma convenção do amigo meu do Castanha, lá do Copacabana Tattoo Club, lá no Rio de Janeiro, que é o Rio Tattoo Fest, uma convenção online. Um dos troféus que estão lá foi eu que desenhei. Então, para mim foi um reconhecimento do caramba. Eu sempre fiquei honrado pra caramba de receber o convite, mas muito veio por conta disso, de tu conversar com outras pessoas, conversar com outros artistas, receber feedback dos teus clientes, de pessoas que admiram o teu trabalho, com humildade mesmo, sabe? Não ter aquele, lógico, tem que ter orgulho do que tu faz, mas não necessariamente precisa ter brilho, sabe? Aquela coisa de, não, isso aqui... É por isso que eu digo que eu não me enxergo como artista, assim, sabe? Eu sou um tatuador, cara, eu presto um serviço. Pode crer. Porque eu acho da feita que eu começo sei lá, me colocar nesse pedestal, vamos dizer assim, sim. Eu acabo ficando, quem é que vai criticar a arte? Porque a arte é uma coisa subjetiva. Sim. É assim como tu pode achar bonito o Romero Brito, eu não acho. Uhum. E aí tem outras pessoas que podem achar. Pode crer. Pode ir lá também. Não, deixa lá, né? Deixa lá. Qual foi? Parou aí? Não, parou, acabou, mas eu destravei minha joia, a bateria. Deixa até acabar essa porra. Pois é, então eu sempre enxergo dessa forma, né? Eu enxergo de uma forma muito prática e muito lógica. Eu não fico me prendendo, sei lá, não fico aquele apego sentimental, sabe? Pode crer. Na minha tatuagem, assim. Tem gente que tem aquele... Sei lá, eu tenho amigos meus que ficam meio putos se o cara fez daqui pra cá comigo e fez daqui pra cá com outra pessoa. Sim, não tenho isso, cara. Não tenho isso, não. Não tem essa vaidade, né? Não tem essa vaidade, né? Lógico, cara, eu dou o meu melhor. Eu dou sempre o meu melhor. Se eu tô... Vamos dizer, eu tô num dia que eu não tô me sentindo bem, eu falo pra pessoa com franqueza. Poxa, eu não tô me sentindo bem hoje e tal, pá. Porque eu acho que o que a gente faz, né, como um tatuador, é uma coisa que precisa não só de habilidade, não só de sensibilidade para te desenvolver uma arte para alguém, que muitas vezes é o sonho de uma pessoa aquilo ali, mas tem que ter muita responsabilidade com o que tu tá fazendo. Pode crer. Porque tu tá marcando a pele de alguém para sempre, cara. Para sempre. Então eu nunca vou chegar... Às vezes eu tô contigo aqui, tu quer fazer um desenho daqui para cá, tu te olhou no espelho, eu não senti segurança na tua cara, na tua expressão, tu vi que tá com meio dúvida, eu marco outro dia. Poxa, cara, tu tá com dúvida? Bora sentar aqui. Pô, Darlan, mas tu perde um dia de trabalho assim. Talvez não. Eu enxergo isso como investimento. Legal. Porque eu tô investindo naquele meu dia de trabalho, vamos dizer assim, que eu não tô tatuando, né? Diretamente tatuando, mas eu tô trabalhando naquela arte, trabalhando naquele desenho, naquela imagem, para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa se sinta... para que ele, novamente falando, para que ele sinta o valor no que eu estou fazendo, para que ele entenda o valor no que eu estou fazendo, né? Então esse cuidado, desde o cuidado com a biossegurança, que é uma coisa muito importante que muita gente negligencia, né? Desde o atendimento, de como tu trata o cliente, de como tu te comunica, da atenção que tu dá para ele, seja no WhatsApp, seja presencialmente, tudo isso a pessoa sente, tudo isso a pessoa vê a diferença. Tenho uma pergunta. Qual foi a estratégia que tu tomou no digital, tipo no Instagram? Qual foi a estratégia, assim? Tu tinha alguma estratégia ou tu, não, vou sair postando as paradas? Teve alguma estratégia? O Neto eu sei qual foi a dele, né? Porque o Neto, além de ter um network muito bom, o lifestyle dele agrega pessoas, então ele sempre teve isso até antes de tatuar. E de forma espontânea. É porque a gente tá falando do Neto aqui, são personalidades, apesar de vocês serem irmãos, bem diferente. Tipo, o Neto, ele
é expansivo, é expansivo, né? ele é Fala agregador, alto, agregador. Exatamente. E tu não, tu é mais de boa, tem até uma parada mais séria, tu parece esses caras americanos, assim, o cara que só te olha parece esses caras americanos. E por incrível que pareça, até, a gente tá falando sobre a questão de Instagram, a minha clientela é completamente diferente do Neto, cara. Pode crer. A faixa etária dos clientes do Neto é entre 18 a 25 anos normalmente. A minha faixa etária é entre 25 e 40. Então, o tratamento que eu tenho com o cliente é completamente diferente do dele. Minha clientela é um cara que trabalha no dia a dia, não tem tempo de vir no estúdio, então eu atendo às vezes de noite, atendo muitas vezes no sábado, às vezes até no domingo, dependendo da situação. Então, na rede social, eu não tive uma estratégia muito pensada assim. No começo eu só pensava em deixar meu feed bonitinho, eu imaginava assim. Eu não estudava muito para isso, sabe? Eu acho que eu negligenciei um pouquinho isso aí. Eu tenho hoje, sei lá, 7 mil seguidores, a maioria é orgânico, assim, de forma orgânica mesmo. Fui postando, divulgando meu trabalho, pedi para meus amigos compartilharem, comentarem. Uma coisa para você que está começando um negócio, que tem um negócio. Cara, peça para os seus amigos comentarem nas suas publicações, peça para eles salvarem, para eles marcarem. O cara que gosta do teu network, as pessoas que gostam do teu trabalho, vão fazer de forma espontânea, lógico, né? Porque a gente tem... tu não quer só criar uma rede de clientela, mas quer criar fãs da tua marca e fãs do teu empreendimento para que a pessoa faça de forma espontânea. Mas, cara, é muito importante ter pessoas ao teu redor que façam isso, que comentem, que te motivem, porque é assim que tu cresce o negócio, né? Claro, hoje em dia, um tatuador, por exemplo, não posso nem dizer por outras áreas, mas um tatuador, o nosso portfólio está lá. O nosso portfólio está na internet. Não tem mais aquele livrinho que chega no estúdio de tatuagem e fica lendo e vendo, eu quero essa tatuagem aqui. Hoje em dia está tudo na internet, tudo no Instagram, enfim, no Pinterest, na rede social que a pessoa usar. E é muito importante para a gente ter esse feedback e ter essa interação do nosso público, nossa clientela. Enfim, muitas vezes tem pessoas que não tatuaram ainda, nunca tatuaram, ou que nunca tatuaram contigo, mas elas acompanham o teu trabalho. Né? Então, foi muito orgânico para mim. É porque tem uma parada tua, porque, tipo, tu é relevante ali na rede social, mas tu não aparece muito. Sim. E eu vejo que tu não inventa uma personalidade pra ti, porque tu é assim. Exatamente, eu não invento. E quem gostar de ti assim, vai lá, segue. Exatamente. E vai, de vez em quando tu fala alguma coisa, mas é aquele 15 segundos já foi, aí tu vai eu não consigo, cara. Eu não consigo ter essa presença digital, muitas vezes porque, por exemplo, eu fico imaginando assim, cara, por exemplo, eu como espectador, tem lá um cara que ele postou 20 stories seguidos falando muitas vezes a mesma coisa várias e várias vezes. Né? Tá, tudo bem, ele está usando uma estratégia ali, ele está trabalhando com o algoritmo para ele, enfim, ele tem um sentido para ele fazer aquilo. Eu não consigo fazer isso porque não faz parte da minha personalidade. Pode crer. Eu falo, para mim, eu acho que quando eu for falar alguma coisa lá, eu tenho que falar alguma coisa relevante, não é só chegar lá, e aí galera, tomei café da manhã agora, agora eu vou no banheiro, daqui a pouco eu vou na academia, acabou, valeu. Eu não consigo fazer isso, né? Então pra mim eu vou lá quando eu vou dar o recado mesmo. Lógico, tem a parte comercial, como a gente falou, do Neto inclusive, de ter o lifestyle dele, só que o lifestyle dele é diretamente agregado às pessoas que estão rodeadas a ele, as pessoas que rodeiam ele, né? As pessoas que rodeiam ele têm basicamente o mesmo lifestyle que ele. Sim, sim. A minha clientela não necessariamente tem esse mesmo lifestyle. Muitas vezes, olha, essa semana eu tatuei um cara que é vigia. E ele economizou a grana dele, fez um orçamento, economizou. E será que ele vai ser um cara que ele vai estar no fim de semana lá em Fortaleza, curtindo? Tô ligado. Não necessariamente, dificilmente na verdade, nem eu faço isso, né? Então eu sempre prezo para mostrar meu trabalho e para que o trabalho fale por mim, vamos dizer assim. Pode crer. Eu mostro que o trabalho fale por mim. É porque a galera não entende que não tem fórmula. Não tem regra de bolo, mano. Não tem regra de bolo pra parada. Todo mundo tem que ser igual o Felipe Neto. Não, mano, tu tem que ser tu. Exatamente. Tem que ser do teu jeito. Exatamente. E as pessoas vão gostar ou não. Tu tá ali pra ser julgado, cara. É inevitável. É nessa parada que o cara, que às vezes tu vai por um caminho que chega lá na frente tu se frustra. Porque, mano, quando tu é tu não vai te frustrar porque tu sabe quem tu é. Exatamente.
Tu não precisa estar criando um personagem para estar aparecendo. Exatamente. Agora, quando tu tenta imitar ou ir na cabeça de alguém que tá te falando algo, mano, tu vai te frustrar. É aquilo que a gente estava falando sobre outros profissionais, né? Muitas vezes tem tatuadores que pensam, pô, aquele cara ali é meu concorrente, isso e aquilo outro, tem que fazer igual ele, eu tenho que fazer diferente dele, enfim, o cara fica, vamos dizer, tolhindo o negócio dele ou justificando as ações dele em relação ao que a outra pessoa está fazendo. Cara, eu não tenho isso. Às vezes eu vou em estúdio de amigo meu e filmo algum amigo meu que tá fazendo uma tatuagem que eu poderia fazer, vamos dizer assim. Pode crer. Eu poderia estar fazendo aquela tatuagem ali, mas estou filmando o que o outro cara fazendo, vamos dizer assim. Eu não tenho vaidade nenhuma com isso, porque eu penso assim, a pessoa que está me acompanhando na rede social ali, vamos dizer que os 7 mil sejam clientes em potencial, tá? Eu gosto de enxergar que essa pessoa ela vai trabalhar comigo, vai fazer a tatuagem dela comigo por causa de mim, por causa do meu trabalho. Não porque eu sou mais barato ou mais caro do que o fulano que o ciclano. Top. Então, a questão da arte, né, ela tem essa, vamos dizer assim, individualidade. Eu posso pegar um desenho e o mesmo desenho dar para o Neto, ele vai fazer de forma diferente aquele desenho. Eu posso dar para o Fael que eu mencionei, ele vai fazer completamente diferente do que eu faço. Então, cada um vai ter sua própria forma de interpretar aquele desenho. E aí vai do gosto do cliente. Quando o cliente enxerga, novamente, quando o cliente enxerga valor no que ele está fazendo, ele vai economizar, ele vai se planejar. Às vezes ele não vai fazer, ele vai acabar achando mais barato e fazendo um lugar mais barato. Não significa que o mais barato sempre seja pior. Sim. Né? Às vezes tem tatuadores que cobram um pouco mais barato, enfim, por N situações. Às vezes pelo material que ele usa, às vezes pelo local que ele tá inserido, às vezes pelo tipo de clientela que ele tem. E às vezes o cara tá passando uma situação, ele quer pegar aquele capital ali, enfim. Né? E, mano, tem como julgar. Eu vejo muito em vocês aqui a questão do bom gosto. Obrigado, cara. E o quanto isso atrela, porque assim como tu falou que tu repara nas paradas, eu também venho aqui e fico reparando, né? Sim, eu também venho aqui e fico reparando, fico aprendendo. Eu sou assim, eu fico ligadão, sempre olhando do jeito das pessoas e aprendendo, vendo o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E, pô, vocês têm um bom gosto refinado, assim. Tipo assim, naquele dia no aniversário do Neto lá, tu fazendo a picanha e tal, e como ficou e tal. Tudo isso eu tô ligado, eu tô aprendendo. Tanto que eu nunca esqueci, tem um tempão isso, né? Então eu fico vendo que vocês, o bom gosto, ele não faz mal. Pelo contrário, ele agrega. Porque com certeza. Eu vejo, por exemplo, num vídeo que tu faz, tu não posta qualquer vídeo. A gente tá falando aqui que tu, beleza, tu não é tão ativo, mas tu não pode. Eu não posto de forma. Quando sai um stories teu não é de qualquer jeito, mano. Não é de qualquer jeito, exatamente. Tu posta tipo de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, tem alguma coisa ali de stories, mas, mano, é tudo bem feito, bem pensado. Eu coloco um ângulo específico, eu falo de um jeito, me posiciono de um jeito pra câmera, eu fico observando tudo isso. A procura desse bom gosto, desse refinamento, é fundamental, mano. Porque eu vejo que isso, nas pessoas que estão crescendo, porque eu digo assim, eu faço PandaCast para aprender também. Sim. Eu não sou, digamos assim, o Ike Batista. Sim. Eu não faço com essa pretensão de estar cagando regra na cabeça de ninguém. Mas só que a gente consegue ver um padrão na galera que está em ascensão. Principalmente aqui, que a gente mora em Belém, né? Sim. Então eu vejo, cara, a galera tem bom gosto. A galera sabe se conectar, sabe conversar com o cara que é dali, por exemplo. A gente não nasceu no berço de ouro. Então a gente sabe a pegada do gueto, da favela. A gente se comunica com essa galera também, mas sem perder o bom gosto. Claro, lógico.